Olá, esse é o canal Liberte Sua Alma. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês alguns processos que podem acontecer quando você estiver sofrendo, essa é a palavra, sofrendo uma catarse por conta da ressonância harmônica ou porque você começou a fazer o caminho das palestras do professor Hélio Couto. E vou trazer para vocês também como que está sendo esse meu processo. Então, eu comecei a fazer o caminho das palestras tem mais ou menos uns 4 meses, e desde então eu senti literalmente que a minha visão de mundo se alterou, né? Então, se antes tinha algumas coisas que eu não conseguia olhar, que eu não conseguia perceber, hoje eu sinto que qualquer erro, qualquer falha na minha personalidade, qualquer fonte de sofrimento, ela fica muito clara e muito escancarado, né? Então eu comecei a perceber problemas de relacionamento. Eu tinha uma narrativa na minha cabeça de que eu tinha sofrido um relacionamento que tinha sido abusivo em determinado momento, e eu comecei a entender então que eu também tinha sido abusiva com essa pessoa. As catarses do caminho das palestras e da ressonância harmônica, elas vêm realmente. É quase como assim, você começa a se sentir mal pelas coisas que você fez e que antes você não conseguia enxergar porque você estava completamente ali cego pelo seu ego, né? Então, cego mesmo, como se o seu ego te impedisse de ver, né, que aquilo que você estava fazendo era um problema, ou que a forma como você via o mundo não era 100% verdadeira e correta. Então, quando você começa a ter as catarses, elas vêm com sintomas físicos, né? Para mim tá vindo muito sintoma físico de alguns tipos de doenças estranhas que não fazem muito sentido. Eu até pensei, nossa, será que eu tô com alergia? Será que eu tô com gripe, né? Tava tendo um surto de gripe aqui em São Paulo. E hoje, por exemplo, eu acordei sem voz, com muita dor de garganta, sempre doente, né? Sempre com dores no corpo, dor de cabeça, enxaqueca, falta de disposição, dor no corpo, sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair, encontrar amigos, fazer esses rolês aí da Matrix, né? Sem a menor vontade de fazer nada. E é muito louco porque eu você começa a entrar nos questionamentos quando você tá nesse processo de catarse, de assim, né? É como quase como, olha como eu sinto, como se você tivesse morrido e você estivesse lá no limbo, né, no astral, analisando a sua vida, que é um processo que a gente passa quando a gente morre, né? A nossa alma ela vai lá para um local e ela assiste como se fosse um filme da própria vida. Como que eu sei disso? Não é só por leitura. Eu já fiz um processo de hipnose de vidas passadas, onde eu vi literalmente esse processo de morte, né? Então eu me vi morrendo, saindo do corpo, indo lá pro astral e revivendo e assistindo aquela minha vida. E é uma das primeiras coisas que a gente faz. Não é a primeira coisa. A primeira coisa, você é amparado por um grupo de espíritos protetores. Isso quando você não vai para um umbral, né? Quando você vai para um local normal, quando você era uma pessoa boa, uma pessoa ok, né? Você não se suicidou, você não, assim, você morreu no estado ok, no estado normal, você vai ser amparado, vai receber um passe e depois a primeira coisa você vai ir para um lugar lá assistir o filme da sua vida. E eu tô sentindo como se isso estivesse acontecendo, só que eu tô aqui, entendeu? Eu não morri, mas é como se eu tivesse morrido e eu tivesse assistindo o filme da minha vida. E aí eu comecei a ver coisas desde a infância, desde a adolescência, olhando para umas coisas que assim que eu tinha esquecido, que estavam lá no fundo do fundo do fundo do inconsciente, assim, coisas que eu não acessava, de época em que eu bebia muito, saía para festa, fazia horrores e coisas que eu realmente eu não acessava porque muita parte desse conteúdo foi deletado, né? Assim, quando você usa algum tipo de droga ou álcool por muito tempo, é como se uma parte da sua vida
você tivesse amnésia mesmo, né? Porque eu vivi muitos anos completamente bêbada, drogada, indo em festa, fazendo horrores, saindo com pessoas. E essa é uma parte da minha vida que eu não lembro, eu não tenho acesso, porque eu tava sempre muito sob efeito de alguma coisa, né? De álcool ou de alguma outra coisa. Então eu não tenho acesso. Eu não tinha acesso a essa parte da vida. Claro que isso fica guardado no inconsciente, né? Até meu hipnoterapeuta comentou uma vez que, cara, tudo tá guardado. Assim, então, por exemplo, você teve uma amnésia, você tem uma parte da sua vida que você deletou, porque você teve uma amnésia, né? Tipo, por conta de alguma droga, ou porque você esqueceu mesmo. Aquilo não foi esquecido, tá dentro de você, e você pode reacessar isso, né? E a hipnose faz isso. Por isso que a hipnose, ela funciona também para traumas profundos, né? Onde a pessoa ela deletou completamente e aí ela vai lá na hipnose, na sessão de hipnose ela acessa, porque aquilo tá no ultra subconsciente, né? E aí eu tô sentindo isso com as catarses da ressonância harmônica, do caminho das palestras. É como se eu estivesse num estado hipnótico, sem fazer hipnose, acessando o profundo do inconsciente, assim, acessando materiais muito profundos e olhando assim para a vida na Terra sem entender muito. Assim, eu chego a ter uns questionamentos, gente, que não fazem muito sentido. Tipo, eu fui no supermercado e aí eu fui comprar coisas para sobrevivência, né? Tipo, queijo, coisas bem básicas assim, para ter, para comer em casa, tomate, tapioca, banana, né? Eu costumo me alimentar de forma um pouco mais saudável. Comprei um suco de maracujá para me acalmar aqui nesse período de ansiedade aqui da ressonância. E aí depois eu paguei, né? Passei, e aí quando eu tava chegando em casa, eu pensei, cara, que doido isso que eu preciso, tipo, ter um negócio que chama dinheiro para eu poder ter acesso a um recurso que deveria ser básico e de direito de todo ser humano, tipo, comprar comida. É muito louco eu ter que pagar por comida. Tipo, eu começo a ter os pensamentos assim, é muito louco que você precisa dar um dinheiro para ter acesso a uma fruta, que é algo que tem na natureza. Eu começo, cara, que loucura, velho. E aí tem gente que tá passando fome porque não tem essa moeda. E aí, sabe, eu começo a entrar como se eu, tipo, não tivesse mais entendendo o funcionamento das coisas aqui na Terra, porque eu entrei numa pira tão profunda sobre a vida, sobre a existência, que eu começo a questionar tudo. Então, se eu preciso ir de um lugar para o outro, né, eu preciso pegar um ônibus ou ir de carro, eu começo a questionar, tipo, nossa, que loucura, por que eu não posso apenas me teletransportar para outro lugar? Eu preciso entrar num veículo e esse veículo vai carregar o meu corpo até o outro lugar. Assim, são umas coisas muito assim, e eu começo a não ver sentido mesmo, sabe? Não ver nenhum sentido em coisas que eu fazia antes. Então, antes eu postava bastante conteúdo no Instagram, né? Eu tinha um negócio que dependia bastante do Instagram, usava bastante o Instagram como rede principal para fazer vendas de produtos. E aí chegou um momento em que eu simplesmente olhei para aquilo e falei: isso não faz sentido, isso não está alinhado com quem eu sou, não é isso que eu quero. E pronto. E fazia já uns 3 anos que eu estava tentando encerrar esse trabalho, que eu tentei mudar o foco desse trabalho, transformar em algo mais espiritual, que eu não conseguia, eu sempre acabava voltando a fazer o que eu fazia antes, né? Porque era algo que me dava recurso financeiro, assim, de eu fazer um post no Instagram e esse post converter em vendas, né? E aí cada venda que eu fazia era R$ 500. Então, assim, poxa, às vezes eu fazia um post, que é uma coisa que leva, sei lá, 15 minutos para fazer, e esse post me rendia R$ 3.000 num dia, sabe? Então eu via que era algo que eu precisava fazer, não estava mais alinhado com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sou. Também não era um produto que fazia mal para as pessoas ou que tinha alguma questão antiética, nada disso. Eu vendia um produto que ensinava escritores a publicar livros. Então, assim, excelente, né? Eu ensinava escritores a remunerar a escrita, a trabalhar com a escrita. Então, nada de ruim, né? Inclusive, o produto é muito bom por um preço super acessível, bem melhor do que a média do mercado. E eu sei que eu forneço algo muito bom, que eu sou muito boa no que eu faço, mas não estava mais fazendo sentido, sabe? Tipo, por que ensinar escritor a ganhar dinheiro, gente? Para quê? Então, quando entrou essa preparação para ressonância harmônica, quando eu comecei a fazer o caminho das palestras, eu simplesmente olhava para isso e eu falava, eu não consigo mais fazer um post no Instagram.
Não é nem que eu não quero. É tipo, cara, eu deveria estar fazendo porque isso estaria me gerando dinheiro, eu preciso de dinheiro, mas eu não consigo fazer nenhum post no Instagram. E aí eu começo a olhar, assim, para coisas que não fazem sentido e que eu não consigo mais fazer. Tipo, eu não consigo mais falar com uma pessoa que não faz sentido para mim, manter contato com ela. Eu não consigo mentir para minha mãe, por exemplo, só perguntar, filha, tá tudo bem? Normalmente, eu sempre mentia pra mãe, tá tudo ótimo, pra ela não se preocupar. Eu não consigo mais mentir. Eu acabo falando, não, eu acordei doente. Eu não consigo mentir, eu não consigo trabalhar com coisas que não fazem sentido. Num processo muito profundo. E teve dias que eu passei, assim, chorando sem parar o dia inteiro, assim, tipo, chorando de soluçar, como se tivesse saindo alguma coisa de dentro de mim. Uma sensação de solidão muito grande, uma sensação de falta, de vazio, de angústia. E não, nada que se justifique, sabe? Meu namorado comentou que, poxa, por que que você tá triste? Eu fiz tudo para te agradar, devia estar tudo bem, né? Não tem nada de errado na sua vida. Eu acabei de comprar um apartamento em São Paulo, eu tô redecorando o apartamento, estou pintando parede. Poxa, quantas pessoas não queriam ser proprietária de um apartamento em São Paulo? Então eu conquistei muitas coisas. Tenho um grupo de amigos maravilhoso, mas sabe, parece que quando você entra na ressonância, no caminho das falécias, você começa a olhar para sua vida e ver que isso que eu tenho é incrível, mas agora eu sei das minhas falhas como alma, eu sei que eu tô aqui para corrigir coisas que eu fiz no passado, eu sei que eu tenho uma missão espiritual com esse planeta, e eu sei que eu podia estar fazendo bem, eu sei que eu podia estar ajudando mais a humanidade, e eu tô desperdiçando meu tempo vendo TV, sabe? Coisas desse tipo, assim, tinha um reality que eu adorava assistir na TV, e aí agora quando eu assisto me dá dor no estômago, me dá ânsia, eu passo mal. Eu não consigo mais desperdiçar o meu tempo fazendo coisas inúteis, porque eu ganhei uma consciência muito grande com o caminho das palestras. E isso traz uma dor gigantesca, porque é a quebra completa da sua identidade, de quem você era, de quem você achava que era. Então o seu ego começa a morrer. E isso traz esses sintomas físicos, né? E essa sensação de depressão, de morte, de angústia. Eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre as catarses da ressonância harmônica, e é exatamente isso que eu tô sentindo. Foi maravilhoso eu entender que é isso que eu tô sentindo, porque eu tava quase indo no hospital, assim, falei, mano, o que é isso? Eu tô com Covid? Fiz teste de Covid. E aí eu não tava com Covid, né? E fazendo terapia, tomando remédio, tudo isso, eu falei, cara, não é pra eu estar assim. Quando eu entendi que é a catarse da ressonância, eu me acalmei, né? Então eu entendi que é o processo mesmo. É claro que a gente tem que ir com calma, né? Então, assim, se alguém mais está passando por uma catarse, o que eu tô fazendo, assim, é ir com muita calma. Eu tenho alguns vídeos ainda para assistir do Caminho das Palestras. Eu não vou colocar para assistir agora, porque eu tô num processo muito intenso. Eu tô até ficando doente, tô até ficando sem voz. Então, eu não preciso, né, consumir todo o conteúdo do Hélio Couto em um mês. Eu não preciso pedir a minha ressonância o mais rápido possível, porque todo esse processo de cura, ele vai levar um tempo de qualquer forma, né? Então eu comecei a relaxar um pouco mais nesse sentido e dar tempo ao tempo, né? Imagina, eu passei vidas e vidas, encarnações e encarnações fazendo um monte de merda, acumulando um monte de energia negativa. Isso vai levar um tempo para assentar essa nova consciência. E a catarse, ela é exatamente isso, é esse processo de olhar para sua vida, questionar tudo, olhar para dinheiro e falar, cara, como assim? Olhar para trabalho e falar que, assim, eu tive um momento que eu estava na cozinha, bebendo água, e aí eu olhei para o copo d'água, e eu olhei para o fogão, e eu estava sozinha há muito tempo também em casa. E eu comecei a perguntar, falei, quem eu sou? Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? E aí eu olhava para as minhas redes sociais, eu olhava para o meu trabalho, eu olhava para vídeos, para um canal do YouTube antigo que eu tinha. Eu olhava, quem é essa pessoa? O que é isso? Eu olhei para um livro que eu escrevi aos 18 anos, que eu publiquei, ganhou o prêmio literário. Eu olhei, quem é essa pessoa? Eu falei, que isso sou eu? Como assim? Mas será? Quem é essa pessoa que faz tudo isso, sabe? Por quê? Por que eu tô fazendo isso?
Eu comecei a olhar para todas as vezes em que eu trabalhei só por dinheiro, todas as vezes em que eu trabalhei sem alma, todas as vezes em que eu simplesmente lancei um produto no mercado por desespero, ou copiando a estratégia de outras pessoas, imitando o referencial de sucesso de outras pessoas, e fazendo coisas que não faziam o menor sentido para mim, e me envolvendo em relacionamentos com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Quem é essa pessoa? E olhando, assim, para coisas que eu fiz no passado, principalmente nessa época das bebedeiras, das drogas, falando: "Quem é essa pessoa?". E aí olhando pra adolescência, pra infância, e perguntando: "Quem é essa pessoa?". E talvez até hoje eu esteja olhando e perguntando: "Quem é essa pessoa?". Então é por isso que a catarse, ela vem com uma perda da sua identidade, uma sensação de morte gigantesca. E e é por isso que muitas pessoas desistem do processo do Hélio Couto, da ressonância harmônica. Tem um dado de que a maioria das pessoas desiste após os 2 primeiros meses, e eu já estou aqui no quarto mês, então, assim, eu penso sim em talvez, dar um tempo, né, não tô falando de desistir, mas, assim, ir com mais calma no processo, porque realmente é difícil, tá. Quando as pessoas vão procurar o conteúdo do Hélio Couto pensando, que elas vão ficar ricas, né, que elas vão ter algum ganho material, não é bem assim, né. Então eu quis fazer esse vídeo para contar como que está sendo a minha experiência com as catarses. E se você quer saber mais sobre como que é esse processo da ressonância, do caminho das palestras, eu vou trazer aqui nesse canal todo o meu processo, quando for pedir a onda, quando todas as ondas, né, bem como resumo dos ensinamentos do Hélio Couto. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima. Um pouco antes de gravar esse vídeo, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que estava simplesmente, esse livro até, na verdade, é da minha mãe, ele estava aqui na cabeceira, e eu achei que eu não tinha o Evangelho aqui nesse apartamento, porque eu tinha levado ele para minha casa, que está sendo reformado, né, agora. E aí eu abri numa página aleatória e saiu, gente, olha o que saiu. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. E aí aqui uma nota que tem tudo a ver com o conteúdo do Hélio Couto, né, do que ele fala em todas as palestras. Olha só. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus. Se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Gente, isso aqui é puro Hélio Couto, Caminho das Palestras. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é exatamente o que o Hélio fala, que realmente, né, quando a gente está passando por uma aflição, algum sofrimento, e a gente não consegue identificar o porquê nessa vida atual, é porque alguma coisa aconteceu em alguma vida anterior que justifica essa aflição, né, essa dificuldade, não como uma espécie de punição, mas como algo que você mesmo escolheu para que você possa então compensar os erros do passado, né, compensar esse karma, esse débito. E é literalmente essa página que caiu para mim. Isso explica muito por que a gente tem essas catarses, por que é tão difícil esse processo de despertar, né, de receber as ondas e de realmente entender e se abrir para esse conhecimento que é tão profundo e tão verdadeiro.